Ainda estou ajustando aqui. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer falar com vocês, falar da geografia. Vamos tentar ser objetivo e trabalhar por categorias. Primeiro, o que é geografia? No meu entender, há várias definições de geografia por vários teóricos de diversas escolas, de diversos países, de diversas sociedades, né? Alemã, francesa, italiana, estadunidense e assim vai. No meu entender, frente a uma diversidade de definição do que seja geografia, no meu entender, geografia é a ciência, é uma ciência moderna, é, de, de alguns poucos séculos para cá, mas a ciência que trata diretamente do espaço geográfico. Esse espaço geográfico ele é constituído de elementos naturais, né, por meio e analisado por meio da geologia, geomorfologia, hidrologia, biogeografia, climatologia e assim vai. São elementos naturais que constituem um aspecto, os ecossistemas naturais, e com base nisso o homem elabora e reelabora o seu espaço. Ele constrói e reconstrói o seu espaço de acordo com os seus interesses, as suas necessidades e a sua disponibilidade técnica e financeira. O homem que eu digo é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pode ser numa instância local ou numa instância internacional, perpassando aí países, blocos econômicos, de acordo com seus interesses, necessidades e disponibilidades, há uma construção e reconstrução do espaço em que o homem reelabora elementos da natureza. Se não tiver o homem, não é geografia. Então a gente trabalha elementos da natureza, mas a elaboração e reelaboração desses elementos, construindo regiões, territórios, territorialidades, lugares, não lugares e, em última instância, espaços geográficos. Definido, eu estou com um papelzinho aqui, tá, gente? Campos de atuação. E aí, nesse sentido, a geografia ela é tida como uma ciência social ou ela foi alocada nas ciências humanas, mas na verdade ela tem uma ponte nas ciências naturais, ela dialoga com outras ciências. Então ela acaba sendo uma ciência síntese, uma ciência de diálogo com outras. Campos de atuação. Os geógrafos eles podem atuar e formar em duas modalidades, bacharelado e licenciatura. Eu particularmente sou tanto bacharel quanto licenciado. A licenciatura é a autorização para você desenvolver as atividades de docência, tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. Você está habilitado a lecionar. É um curso muito diverso, é um curso que, se você vai fazer as duas modalidades, bacharelado e licenciatura, de modo geral, ele é constituído de ao menos 4 categorias. Você tem disciplinas que dizem respeito a áreas de exatas, que dialogam bastante com a cartografia, disciplinas da geografia física, disciplinas da geografia humana e disciplinas que dizem respeito aos aspectos da docência, que dialoga com elementos da psicologia e da educação, história da educação, didática, estágios supervisionados em docência para você se preparar enquanto docente. Então, modalidades bacharelado e licenciatura, você pode fazer um, pode fazer outro, ou os dois, inclusive os dois ao mesmo tempo. Eu fiz os dois ao mesmo tempo. E o curso ele é dividido dessa maneira. Então, os espaços geográficos são diversos, você tem aspectos humanos, aspectos mais naturais, mas na verdade eles se complementam. E a área de atuação, claro, é extremamente diversa. Ao começar, que existem essas duas grandes vertentes, bacharelado e licenciatura, e elas se complementam. A licenciatura, como eu já comecei a falar, as séries que compõem o Fundamental 2 e o ensino médio, nada te impede também de você desenvolver atividades em cursinhos, cursos preparatórios e seguir estudando em mestrado, doutorado e ser também, claro, docente de ensino superior. E o bacharelado te permite não só o registro no CREA, mas também te permite, de modo geral, atuar para muito além da sala de aula, claro. Então, na delimitação de unidades de conservação, na elaboração de pesquisas em torno de aspectos demográficos, trabalhando inclusive em instituições consolidadas como
o IBGE, na construção de barragens, construção de aterros sanitários, construção de estradas, ou seja, infraestrutura de energia, infraestrutura urbana, de equipamentos urbanos. Então, vários estudos têm a participação do geógrafo na coleta e análise dos dados, na criação de barragens hidrelétricas, na criação de projetos na prevenção da biodiversidade e também nos estudos de análise de solos e degradação de solos, na agricultura, como é uma ciência síntese e trabalha bem com a cartografia, nos mapeamentos, na coleta de dados e análise desses dados espaciais. Isso pode ser aplicado em indústria, agricultura, pecuária e assim vai. Em aspectos geopolíticos e análise dos dados, para disponibilizar informações geopolíticas para gestores públicos e gestores políticos privados. Enfim, é uma área extremamente diversa, mesmo no bacharelado. Você pode atuar nas ciências humanas, nas ciências naturais, mas física propriamente dita, e até mesmo pensar a educação como ciência, na gestão e criação de equipamentos para melhorar o analfabetismo, o acesso das populações de baixa renda ou situações vinculadas à inclusão de cadeirantes, de alunos deficientes visuais, enfim, de criar equipamentos e pensar o espaço para esses. O mercado de trabalho é um mercado extremamente diverso. O geógrafo ele tem uma leitura mais ampla, mas é claro que ele acaba se especializando em uma ou duas áreas daquele pleno domínio, mas ele tem uma formação mais ampla de diálogo com outras. Ele tem que ter um senso apurado de observação, ele tem um mínimo de conhecimento em matemática, química, física, biologia, muito de história, muita leitura, mas isso não impede que ele tenha um arcabouço de matemática, manipule dados mesmo, quantitativos, então tem que ter uma certa noção mesmo de estatística e assim vai. Então, de fato, ele tem uma leitura muito ampla, né? Uma noção muito boa também de biologia. Então, é muito comum que você tenha dificuldades em algumas disciplinas no curso de Geografia, por ser um curso extremamente diverso. E você tem várias áreas de atuação, de modo geral. Você tem uma geografia do crime, você tem que trabalha com segurança pública e cria equipamentos em torno disso. Você tem uma geografia que é muito vinculada à demografia, em aspectos demográficos, para planejamento de gastos sociais, aposentadoria e situações em torno disso. Você tem uma geografia muito vinculada à geografia da saúde, em criar equipamentos de saúde e criar situações para melhoria nas condições de vida, no conforto das pessoas, na acessibilidade das pessoas. As pessoas estão vivendo mais. A geografia do marketing, vinculado muito ao mundo empresarial, à geopolítica, às relações internacionais, vinculadas ou não ao meio ambiente, a questões ambientais. Enfim, tem muita coisa, tem muitas áreas de atuação. Os professores de geografia são diferentes, de modo geral é uma ciência extremamente ampla, diversa. Então, às vezes, pensar em fazer geografia há uma certa heterogeneidade, mas de modo geral é um curso muito interessante, difícil, não é um curso fácil, é um curso difícil. Na minha turma, por exemplo, eu tinha alguns alunos que eles se identificavam muito com a área física e não gostavam da área humana. Tinha alguns alunos que gostavam muito da área de humanos e não gostavam da área física. Mas elas se complementam, na verdade, e isso é comum. E tem alguns que gostavam muito da área de exatas, cartografia, análise cartográfica e tal, e não gostavam das demais. Isso é muito comum. E é isso. De modo geral, é isso. E se tem um conselho para dar para vocês, para além da geografia, eu dou o seguinte conselho: pense naquilo que as pessoas te elogiam. Então, vou dar, na verdade, dois conselhos. Pense naquilo que a pessoa te elogia, sempre te elogiou. Né? Várias pessoas, inclusive diferentes. Essa é uma dica, é uma coisa para você se atentar. E outra dica é uma coisa que você tem tanta vontade de fazer, uma coisa que você tem tanta vontade de fazer que você faria até de graça. Né? Você tem tanto gosto em fazer que você faria até de graça. Tá? É com isso que você vai ganhar o seu pão de cada dia.
Valeu, forte abraço, espero ter aclarado, esclarecido ou apresentado algumas informações gerais sobre a geografia. Forte abraço.